Então, vou tentar falar rapidinho para não tomar muito seu tempo. Na obra da Sociedade do Espetáculo, Guy Debord expressa como seria o corpo social ideal no qual todos os cidadãos gozam de discernimento sociocultural. Contudo, ou seja, oposição a isso, essa sociedade proferida pelo escritor é dispar à realidade brasileira, uma vez que inúmeros problemas, como os jogos eletrônicos, que aqui tem um probleminha aqui, uma vez que você quer justificar, você quer explicar, uma vez que inúmeros problemas, como os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos em si não são problemas. Existem problemas associados aos jogos eletrônicos, como vício, uso excessivo, N fatores. Só que os jogos eletrônicos em si, eles não são problema. Tanto que nem o tema ele traz como um problema. Ele fala jogos eletrônicos e suas implicações. Justamente para que você problematize as implicações. Ficaria melhor se você colocasse, por exemplo, problemas associados aos jogos eletrônicos. Ficaria mais claro para o leitor e trabalharia melhor o problema. E suas implicações afetam o bem-estar e o comportamento dos jovens. Aqui, essa vírgula aqui é desnecessária, você pode tirar, porque ela está separando o sujeito do verbo dificultar, né? Dificultam que o Brasil alcance o patamar proposto por Guy. Sendo assim, fatores como falta de consciência social e falta de estrutura educacional agravam essa situação. Constata-se a princípio, você usa todos os conectivos certinhos, só para deixar claro que esses amarelos são os conectivos, que a ausência de consciência social, ou seja, que é o que você vai trabalhar nesse parágrafo, é um fator relevante ante a resolução desse cenário. Nessa lógica, o filósofo Karl Marx, que é o que você traz de repertório no primeiro parágrafo, no primeiro desenvolvimento, teceu diversas críticas em suas obras sobre a atuação governamental em relação à educação. Você deixa isso bem claro. A crítica dele foi em relação à atuação governamental e à educação. Em se tratando de jogos, os quais aqui teve um erro gramatical de concordância, já que são os jogos, deveriam ser os quais, jogos os quais os jovens passam horas em frente à tela dos computadores, é possível perceber que as críticas de Marx se fundamentam. Também tem um erro de concordância aqui. As críticas fundamentam. Só que tem um problema nisso. Você usa para justificar que os jovens passam horas em frente da tela dos computadores e que isso fundamenta a crítica de Marx. Só que Marx critica a atuação governamental em relação à educação. Ou seja, já não fica muito claro aqui para o leitor o que você está justificando. Mas aqui tem também um pois. Pois o Estado brasileiro não promove a conscientização social em nenhuma de suas instâncias. Novamente, você faz uma afirmação que é até bem forte, que ele não promove em nenhuma de suas instâncias. Seria interessante que você mostrar como ele não promove, dar um dado sobre isso, ou como a falta disso se reflete na sociedade. Só que aqui você fala, o Estado brasileiro não promove conscientização social. E você não fala qual que é a relação dessa conscientização social com os jogos eletrônicos, com as horas que os jovens passam na frente da tela, ou com a educação, ou com a falta do governo. Mistura uma série de elementos que eles não vão se encaixando todos no texto, entendeu? E aqui, como meio de acesso ao lazer ou aos meios de comunicação, ferindo assim a cidadania e as garantias constitucionais. Só que isso não fere o acesso ao lazer nem os meios de comunicação, principalmente dos jovens que passam horas em frente das telas dos computadores, porque o computador é um meio de comunicação, tal como é um meio de lazer. Então essas pessoas elas não estão sofrendo de falta de acesso ao lazer ou de comunicação. Elas não estão usando o computador só porque não tem um acesso ao lazer ou acesso à comunicação. E mesmo que fosse por esse motivo, você deveria demonstrar. É por isso mesmo? Como é que eu posso mostrar, comprovar isso? Entende? Fica meio solto. Mas ok, vamos aqui para o segundo desenvolvimento. Ademais,
pode-se considerar a falta de estrutura educacional como um obstáculo secundário ante a resolução do óbice. Segundo Paulo Freire, é o segundo argumento que você traz, né? Você traz a citação de Paulo Freire a respeito da educação, que ela basicamente vai reforçar a importância dela para a mudança da sociedade. Sobre isso, o autor afirma que a educação é dispensável para a base social, uma vez que ela tem poder de solucionar embates com o bem-estar e o comportamento dos adolescentes, que você aqui integra com o tema, que é importante. Diante disso, não precisa ser caseado, esse as aqui, as instituições pedagógicas têm papel primordial não somente no ensino de habilidades cognitivas, mas também na formação cidadã. Aqui eu destaquei formação cidadã porque você usa é, o não somente e depois o mais também. Quando você usa essa sequência, você traz totalmente o foco, né, para o que vem depois do mas também. Você está falando que isso aqui, não somente isso, mas também o que você quer acrescentar é isso, a formação cidadã do indivíduo. Aí vamos ver como é que você usa isso. Sendo que os jovens, infelizmente, priorizam jogar videogame em vez de praticar atividades escolares. Aqui seria interessante um ponto aqui, para finalizar o período numa ideia só, e depois você traz o exemplo em outro período. Por exemplo, resolver um exercício de matemática ao invés de estar tentando conseguir uma conquista no Free Fire. Aqui tem um problema aqui que eu não marquei aqui, mas eu vi agora. Esse ao invés de, ele é um problema porque a expressão ao invés de, ela é utilizada para quando você tem ideias opostas. E resolver um exercício de matemática e conquista no Free Fire, eles não são necessariamente ideias opostas. Não é porque você não está resolvendo um exercício de matemática que você está no Free Fire. Então, ela é diferente. E esses três verbos aqui, está tentando conseguir, isso é meio problemático. Isso aqui, ainda mais com um deles no gerúndio. Você tem uma locução verbal com o gerúndio. Isso é um erro de português chamado gerundismo. É bom não deixar esse tanto de verbo junto. No máximo, uma locução verbal com dois verbos, no máximo. Resolver um exercício de matemática em vez de tentar conseguir uma conquista no Free Fire, caso você queira escrever isso. Free Fire aqui também está escrito incorretamente, mas não interfere, já que é um nome de alguma coisa. O tal hábito é uma afronta à sociedade e aos princípios constitucionais, pois o indivíduo fica mero de conhecimento de bem-estar. Aqui não fica claro também essa questão de como essa atitude do indivíduo de priorizar videogame é uma afronta à sociedade e aos princípios constitucionais. O indivíduo fica mero de conhecimento de bem-estar. Porque aqui no início você dá toda uma importância para a educação no comportamento. Só que aí você fala que ela também tem uma formação cidadã. Ou seja, você focou na formação cidadã do indivíduo. E aí você fala que eles priorizam videogame em vez de praticar atividades escolares. Só que atividades escolares estão relacionadas ao ensino de habilidades cognitivas, enquanto o foco está na formação cidadã, né? Que fica meio solto ali, meio perdido. Você falar que você dá o exemplo, inclusive, de exercício de matemática, que é uma habilidade cognitiva. Ou seja, você dá um foco para a formação cidadã, mas falam que eles deixam de praticar atividades escolares e citam como exemplo matemática. Então, fica meio incongruente as informações aqui. Ok. Logo, é inadmissível que o atual cenário continue. Portanto, medidas são necessárias para conter esse quadro, ok. Para isso, cabe ao Ministério da Educação, por meio de um projeto de iniciativa popular. Olha só, esse meio que você utilizou, ele poderia ser por meio de participação popular. Seria mais interessante. Ou alguma parceria popular, coisa do tipo. Mas não faz sentido você colocar que cabe ao Ministério da Educação um projeto
de iniciativa popular, porque se a iniciativa é popular, é porque ele vem da população. Esse projeto, a população que vai criar ele, e não o Ministério da Educação. Ou o Ministério cria, ou a população cria. Então, pode ser o Ministério da Educação em parceria com a população, algo do tipo, mas dessa forma que ele fica incoerente. O Ministério da Educação, por meio disso, cabe ao Ministério da Educação, deve criar. Novamente, você tá retomando, cabe ao Ministério da Educação. Se fosse o Ministério da Educação, vírgula, por meio de um projeto de iniciativa popular, deve criar, faria sentido. Mas como você fala, cabe ao Ministério da Educação, deve popular, não faz sentido. Deveria ser, cabe ao Ministério da Educação criar um projeto social de lazer que crie uma equipe de trabalhos educacionais, aqui tem um erro de concordância, seriam trabalhos educacionais e jogos dinâmicos que cobre a atuação dos jovens na sociedade, com o intuito que transforme a percepção e o entendimento dos adolescentes sobre os jogos eletrônicos. Feito isso, o Brasil irá de encontro ao patamar proposto por Guy. Aqui você detalha, né, que cria uma equipe de trabalhos educacionais e jogos dinâmicos que cobre a atuação dos jovens da sociedade. Só que abre muita margem para muitas perguntas, né? Por exemplo, atuação onde esses jovens vão atuar e no que eles vão, o que eles farão? Uma equipe de trabalhos educacionais. Que trabalhos são esses? O que esses trabalhos vão fazer? O trabalho é para cobrar os jovens e os jogos dinâmicos são para cobrar os jovens da sociedade, para eles atuarem, cobrar a atuação e atuar no quê? Eu acho que o que fica mais em evidência é isso. E é uma equipe de trabalho educacional, quem vai formar essa equipe? Fica meio vazio, com o intuito que transforme a percepção e o entendimento. Transformar a percepção e o entendimento dos adolescentes. E qual é o entendimento que eles têm? Entendimento sobre os jogos eletrônicos, né? Lembrando que aqui você fala que eles passam horas em frente aos computadores, você fala que eles priorizam o videogame em vez das atividades escolares e eles só vão mudar a percepção e o entendimento sobre os jogos. Fica tudo meio vazio, sabe? E não precisa ser algo muito complexo. Você poderia usar essa mesma proposta aqui, mas trabalhada de uma forma diferente. Lembra do que você falou durante o texto. Dá para você resolver mudando consciência, transformando percepção, entendimento, essas coisas. Só que coloca, por exemplo, entendimento em relação ao valor das atividades escolares, que é algo que você, por exemplo, como fala, infelizmente eles priorizam, você está falando que as atividades escolares são importantes e que eles não deveriam priorizar. Então você deve trazer isso, né? E, e aqui como você fala que o Estado brasileiro não promove a conscientização por meio do acesso ao lazer e aos meios de comunicação, você deveria, né, fazer algo para garantir o lazer e o meio de comunicação. Não sei a função do meio de comunicação, mas e ele só tem o intuito de transformar a percepção em entendimento. Entendeu? Poderia ficar mais completo. Dentro do que você mesmo propôs, dá para propor algo melhor. E é isso. Eu espero que tenha ajudado. Aqui tem as cores e as competências direitinho aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar. É isso.